Boa noite. O Jornal da Câmara reprisa hoje fatos que marcaram os meses de janeiro e fevereiro. Começamos pela suspensão das atividades da Manitowoc. Representantes da empresa prestaram esclarecimentos ao Legislativo. A empresa, de maneira alguma, ela encerra as atividades, só que ela continua dentro de uma conjuntura um pouco diferente, adaptada ao mercado que hoje não consome guindastes. Vamos ver ainda como foi a abertura do período ordinário em 2016. Em tempos de crise, em tempos de corrupção, em tempos de desmandos em outros órgãos, em outros níveis da política brasileira, nós temos muito que nos orgulhar do trabalho de cada parlamentar dessa cidade. Agora no canal da comunidade. O ano de 2016 iniciou com uma triste notícia. Em janeiro, a Manitowoc, uma das principais fabricantes de guindastes do mundo, anunciou a suspensão das operações em Passo Fundo. A empresa norte-americana demitiu quase todos os funcionários. Na época, representantes da multinacional estiveram na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos. Os vereadores ouviram de Gustavo Weber, representante da Manitowoc na América Latina, as informações sobre a atual situação. O mercado estaria complicado desde 2013, mas a procura pelos produtos da empresa teria caído muito nos últimos tempos. 2014, 2015 foi extremamente ruim a economia mundial, especialmente a nacional, por conta da crise um pouco mais generalizada. Os investimentos em infraestrutura, em óleo e gás, em refinarias, em estradas, em portos e aeroportos, eles não corresponderam, como é de conhecimento popular, e eles estão diretamente ligados com o nosso produto. Então, a fábrica ela foi construída para atender basicamente o mercado nacional. E esse mercado nacional é justamente o que hoje não está correspondendo, ele praticamente inexiste. Então não é tanto uma crise da empresa quanto é uma crise mercadológica. Nós não temos hoje uma perspectiva de dar vazão à produção. Então, a empresa hoje ela conta com estoque de produto pronto, talvez para atender 1 ano e meio de vendas na atual conjuntura e, portanto, foi uma decisão simples de não continuar aumentando o estoque dentro desse momento. Toda a perspectiva econômica que for favorável dentro desse prazo de suspensão de produção, a empresa ela vai avaliar a retomada de produção imediata. E é por isso que ela continua com toda a manutenção das máquinas, ela continua com todo o seu parque fabril apto a recomeçar a produção. Foi explicado que a fábrica não vai fechar em Passo Fundo, mas parar a produção. Alguns funcionários serão mantidos para continuar o trabalho de vendas e manutenção das máquinas. A gente utiliza muito o termo operações porque são as operações de manufatura. São operações ligadas direta e indiretamente com a manufatura, seja a produção em si, seja compras, planejamento de produção, engenharia. A empresa ela suspende temporariamente essa ação para não continuar acumulando estoque. Ela continua sim com manutenção de máquinas, ela continua sim com estoque de peças, logística, compras de peças, toda a área de pós-venda, serviço, manutenção, finanças, continuam aqui em Passo Fundo, recursos humanos, até mesmo para auxiliar os nossos colaboradores que saíram a se recolocar. A empresa, de maneira alguma, ela encerra as atividades, só que ela continua dentro de uma conjuntura um pouco diferente, adaptada ao mercado que hoje não consome guindastes. A expectativa agora é para que a crise se amenize. Antes disso, a decisão de suspender a fabricação de guindastes continua por tempo indeterminado. Podem ser 2 meses, podem ser 2 anos. No exato momento em que houver uma sinalização do mercado, dos nossos clientes, das grandes construtoras, das grandes obras, de que haverá necessidade novamente de guindastes para serem aplicados na infraestrutura, a Manitowoc recomeça a produção. Nós temos total condição hoje para recomeçar a produção em aproximadamente 60 a 90 dias. É uma decisão temporária e é uma decisão que afeta única e exclusivamente a manufatura e atividades indiretas. O vereador Patrick Cavalcante tem um projeto que pede a revogação parcial dos incentivos concedidos à Manitowoc. Uma das solicitações é para a devolução do terreno doado.
A pedido do autor, a matéria foi arquivada para ser discutida e votada no próximo ano. Em 15 de fevereiro de 2016, iniciou o trabalho na Câmara de Vereadores. A sessão de abertura do período ordinário foi especial porque marcou o último ano da 16ª legislatura. Como num piscar de olhos, já se passaram 3 anos de mandato para a 16ª legislatura. Por isso, 2016 é muito importante. Se encerra um ciclo de trabalho e aprendizado. O presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Patucci, explicou que, para eles, o momento é de retrospectivas e de concretização de projetos. Essa casa, a todo momento, ela dá exemplos, né? Ou seja, na utilização de seus recursos, na utilização de diários. Essa casa não tem escândalos. Se comparar com outras câmaras de vereadores de outros municípios, nós somos exemplos, ou seja, não só do trabalho, mas também de toda a questão orçamentária e financeira, e isso faz com que a população acabe reconhecendo o trabalho dos vereadores de Passo Fundo. O presidente da Casa do Povo também utilizou a tribuna para dar boas-vindas aos colegas de parlamento. Em tempos de crise, em tempos de corrupção, em tempos de desmandos em outros órgãos, em outros níveis da política brasileira, nós temos muito que nos orgulhar do trabalho de cada parlamentar dessa cidade. Eu quero aqui aproveitar mais uma vez esse espaço e, além de agradecer, esperar com que possamos trabalhar cada vez mais com afinco por esse ano 2016. O pedetista ressaltou ainda o compromisso dos vereadores em manter o foco nas demandas sociais. Afinal, o papel do legislador é de lutar pelos direitos de cada cidadão passofundense. Não apenas fiscalizar, mas também propor leis e chamar o debate, chamar a comunidade, propor sugestões para que a vida do passofundense melhore, né? Seja na educação, na saúde, na assistência social, na infraestrutura, na segurança pública, que é uma área que eu trabalho bastante. Isso tudo é muito importante. Fizemos isso nos últimos 3 anos e vamos continuar fazendo muito mais esse ano. Os carnês do IPTU de 2017 já estão sendo enviados aos contribuintes, além de serem disponibilizados para impressão no site da Prefeitura. As opções de pagamento em cota única trazem benefícios com descontos que podem chegar até 20%, caso a quitação seja realizada até o dia 2 de janeiro. Os interessados em parcelar o imposto podem fazer em até 8 vezes, porém com o valor normal. E depois do intervalo, vamos recordar os discursos dos vereadores na primeira sessão de 2016. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.
volta com o Jornal da Câmara. A gente segue falando sobre o início das atividades legislativas em fevereiro de 2016. Como já é tradição, o Executivo acompanhou a solenidade através de um representante. O procurador do município, Adolfo Freitas, trouxe uma mensagem do chefe do Executivo. Um dos desejos é de manter a harmonia entre os poderes. Realmente é essa a intenção do prefeito, que nós tenhamos o último ano, de mandato dos vereadores do prefeito, um ano tranquilo, embora seja um ano eleitoral, um ano atípico para todos aqueles que são eleitos, mas que se mantenha cada poder cumprindo o seu papel. A Câmara, nesses 3 anos, cumpriu o seu papel, o Executivo também entende que, entre erros e acertos, cumpriu o seu papel, e nós esperamos que 2016 seja um ano profícuo de trabalho, sempre em prol da comunidade. Segundo o procurador, o prefeito de Passo Fundo quer investir na união para atingir as metas propostas em 2012. O prefeito pretende esse ano terminar todas as obras e todos os serviços prometidos, e a participação da Câmara é fundamental, não só pelo poder de legislar que a Câmara tem, mas o próprio poder de cobrar, de fiscalizar e de colaborar com o Poder Executivo. Nós entendemos que a Câmara tem um papel fundamental em todas as realizações realizadas pelo Poder Executivo. Atualmente, mais de 20 obras estão em andamento em diversos bairros. Nós temos o Parque da Gare, nós temos lá em cima na Rui Barbosa, uma revitalização daquela área. Nós temos a área de saneamento da Lucas Araújo, que é uma obra há muito tempo solicitada pela comunidade. Nós vamos começar agora toda a revitalização da Avenida Brasil. Temos 4 escolas em andamento, a construção de 4 escolas em andamento. Nós temos também programas de saneamento que são muito importantes para evitar enchentes, enxurradas, a limpeza do Rio Passo Fundo. O procurador comentou que em breve o projeto com o marco regulatório para o transporte será enviado para a análise dos vereadores. A matéria é uma das prioritárias, já que a aprovação do documento vai dar sequência ao processo de licitação pública. Sem dúvida, o marco regulatório nós entendemos ser, em questão de relação legislativa, o projeto mais importante que vai ser remetido esse ano. Ele já foi remetido ano passado, como nós entendemos que ele tinha algumas imperfeições, pedimos para não ser votado esse projeto, mas esse ano vamos mandar porque ele é fundamental para acompanhar o processo licitatório do transporte coletivo urbano de passageiros. A licitação é um ato complexo, ela já vem ocorrendo administrativamente, quer dizer, ela já está sendo preparada, nós temos um contrato de assessoria com a URCS, que já está sendo realizado desde o ano passado, e a licitação propriamente dita, ela é a última etapa de um grande processo anterior à licitação propriamente dita. Então nós pretendemos esse ano lançar o edital e realizar uma das etapas, no mínimo, dessa licitação. O projeto com o marco regulatório foi aprovado em dezembro pelos vereadores e traz detalhes sobre a prestação, gestão e fiscalização do serviço de transporte em Passo Fundo. E agora vamos lembrar trechos dos pronunciamentos dos vereadores na abertura do período ordinário de 2016. Dizer que a nossa produção legislativa honrou a nossa representatividade aqui nessa casa. O ginásio nas escolas, os postos de saúde nos bairros, a prevenção às drogas, a recuperação dependente químico, tanta coisa que nós, como vereadores, produzimos pela comunidade. Essa casa cumpriu com a sua missão de fiscalização e fazer leis. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, vereador Rufa. Mas tivemos também erros, com certeza. E eu levanto aqui, e com certeza isso vai ser levantado mais vezes, o nosso grande equívoco quando votamos a derrubada de vetos do prefeito municipal. Me orgulho muito de estar aqui, por ter votado, apreciado e fiscalizado o Poder Executivo em diversas gestões. Mas tenho certeza de que este poder, aonde nós fomos eleitos, tem feito, sim, o melhor para a comunidade de Passo Fundo. Dizer que as portas do meu gabinete são sempre abertas para toda a comunidade passundense, que vou trabalhar, como sempre trabalhei, pela confiança que me deram. Então, eu vou ficar trabalhando direto para ajudar as pessoas no município de Passo Fundo. Acompanhem sempre as sessões, vereador Leimer? Segunda, quarta-feira.
o trabalho que cada um dos vereadores desenvolve aqui nessa casa e fora dessa casa. Porque nós, vereadores, nós somos vereadores por 24 horas durante 7 dias por semana. Temos o maior respeito por todas as pessoas, mas nós também temos que ser respeitados, que nós não estamos aqui para ouvir demagogia e bobagem, entende? De pessoas que não conseguiu chegar onde queria e de uma forma ou de outra, forçando as coisas, quer chegar a essa casa, mas eu acho que tem que chegar na base da conquista. Continuarei aqui trabalhando da mesma forma como sempre trabalhei, com ética, com transparência, olhando no coletivo e não no individual. Estarei aqui trabalhando arduamente para o retorno da área da Manitowoc aos cofres do município. A cidade tem que ser apresentada a todos. O centro tem que conhecer o bairro, a periferia tem que conhecer o centro, e é isso que nós vamos buscar continuar desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores. Já temos, junto com a nossa equipe do gabinete, muitos pedidos de providências protocolados desde o recesso. Estamos finalizando 4 projetos de leis. Que nós possamos, nesse ano de 2016, travar aqui nesse plenário o bom debate. O debate sério, responsável, como vemos fazendo em muitas oportunidades. Eu acredito no país, acredito no Brasil, acredito na maioria dos políticos. Nós temos políticos bons, muito bons, nós temos políticos, vereadores, deputados, senadores que querem trabalhar pelo país, a gente sabe disso, como tem aqueles também que só querem pensar neles. Gostaria de lembrar à comunidade que nós estamos aqui, senhor presidente, porque fomos aqui colocados pelo voto da comunidade de Passo Fundo. Não entramos aqui nessa casa por concurso público. Não fomos aqui colocados por goela abaixo, ou seja, a comunidade de Passo Fundo deu a cada um de nós vereadores o voto e o concurso que todos nós prestamos junto à população de Passo Fundo. É o momento certo de se fazer uma análise de como o nosso prefeito está trabalhando. Lamentavelmente, o prefeito Luciano não dialoga com a comunidade, não dialoga com os vereadores e, de uma forma ou de outra, trabalha partidariamente. Eu fiz contato com quase todos os secretários, principalmente com o secretário de Obras, atendendo a reivindicações das comunidades, me atenderam super bem, tive contato com o nosso secretário de Educação várias vezes também. Então, a tribuna muitas vezes, no calor da coisa, vereador Pelicioli, a gente acaba até falando algumas coisas que não é, algumas bobagens. Eu ouso dizer que essa legislatura é a primeira na história de Passo Fundo. A primeira na história de Passo Fundo que foi capaz de discutir grandes projetos acima dos interesses pessoais, acima dos puros interesses partidários e olhando para a cidade de Passo Fundo. Que esta administração, eu torço que ela não fique, como ficou até agora, bastante inerte. Que ela consiga fazer muito mais do que ela pegou de herança da administração anterior. Aquilo que for bom para a população, nós estaremos juntos, seremos parceiros. O que nós não compreendemos é que a população mais afastada do centro da cidade tem sido esquecida, assim, por essa administração. Não podemos nos esquecer de que todos temos as nossas ideias e os nossos ideais. E fomos eleitos para fazer esta defesa. E que a gente possa trabalhar num conjunto para que realmente a comunidade como um todo possa realmente, de fato, ser atendida da melhor forma possível. Então, que neste ano não seja diferente, em função das eleições municipais que vamos ter em outubro. Todo ano eu venho nessa tribuna e prometo a mesma coisa. Seriedade, lealdade e dignidade. E, acima de tudo, hombridade para estar usufruindo desse cargo que eu usufruo. Vou estar sempre em prol da cidade de Passo Fundo e em prol de todos. Jamais alegrar meia dúzia de gato pingado. Não somos esse que alguns desenham aí fora. Somos sim, e eu falo dos 21, não falo de mim. Somos sim aqueles que estão presentes em tudo que é assunto, em tudo que é bairro, em tudo que é localidade, vereador Paulo Negri. Sempre defendendo o interesse da comunidade.
É um ano que o embate fica um pouquinho mais forte. Mas vamos ficar na discussão somente no campo da ideia. E uma última informação. O Legislativo recebeu o veto parcial às emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei do orçamento de 2017. Das 74 propostas feitas pelos vereadores, apenas 2 foram acatadas pelo prefeito Luciano Azevedo. Desta forma, nos próximos dias deve ser convocada uma sessão extraordinária para a análise dos vetos. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.